Olá, como vai? Muito bom dia para você. O outono começou com chuva no Alto Paranaíba e Noroeste. A nova estação chega com expectativa de alívio no calorão, sentido nos últimos dias de verão. E em Patos de Minas, a chuva forte que teve início na madrugada alagou diversos locais também pela manhã de hoje. Daqui a pouco mais detalhes sobre isso e você vai ver também. Incêndio em lanchonete no centro de Patos de Minas mobiliza Corpo de Bombeiros. Motoristas reclamam dos transtornos causados por buracos no bairro Jardim Esperança. Procon entra com ação para impedir limite de saques para aposentados em bancos. O 30 Minutos desta quarta-feira já está no ar. A gente começa essa edição mostrando que um princípio de incêndio que atingiu a cozinha de uma lanchonete mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no final da tarde desta terça-feira no centro de Patos de Minas. Um incêndio foi registrado na tarde desta terça-feira em uma cozinha de uma das lanchonetes mais tradicionais de Patos de Minas. O ponto comercial fica localizado no coração da cidade, na rua Legário Maciel. Conforme a apuração, uma fritadeira elétrica pegou fogo na cozinha que fica no segundo andar do prédio. Os comerciantes da região se mobilizaram e usaram extintores para combater o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros. Com o uso de uma linha direta, realizando o resfriamento externo dessa fritadeira e o abafamento das chamas para conter o incêndio. O incêndio foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. O sargento Pereira informou que, além da fritadeira, a parte elétrica e física pode ter sido danificada, sendo necessária uma avaliação de um eletricista. O local foi deixado aos cuidados do proprietário do imóvel. Foi orientado a solicitar a presença de um eletricista para poder isolar e avaliar a rede elétrica antes de se ligar novamente à eletricidade para poder dar continuidade no funcionamento do estabelecimento comercial. Danos materiais na fritadeira, no forro do teto, apenas. Daqui a pouco a gente fala sobre as inscrições para o Festival de Cinema que será realizado em Patos de Minas. Você vai ver também que a PAI Patos de Minas desenvolve um projeto que estimula a autonomia em diversas áreas. Olha, estão abertas as inscrições para a primeira edição do Cine Território, festival de cinema dedicado exclusivamente às produções do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que acontece com o incentivo cultural do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Rafael Caldas, que está aqui nos visitando no 30 Minutos. Tudo bem, Rafael? Bom dia para você. Tudo bem, Odair. Uma boa tarde para você e para todos os telespectadores. Ô, Rafael, a gente tem aí uma amostra que é competitiva. Exatamente, a mostra é competitiva e ele está contemplando a mesorregião do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. Então, os filmes inscritos, eles são dos 36 municípios que fazem parte da mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Tem limite de quantos filmes devem ser selecionados e mais? Quais são as categorias que vão ser premiadas? Então, são livres e as categorias que vão ser premiadas é o melhor filme, a melhor direção e o melhor documentário. Até quando que vai? Como é que as pessoas fazem para se inscrever? As inscrições acontecerão até o dia 31 de março. E os cineastas, produtores do audiovisual e do cinema, podem escrever os seus filmes através do site cineterritorio.com.br. Nós temos uma produção significativa, se a gente pensar em Alto Paranaíba e Triângulo, Rafael. Foi feita também esse levantamento por vocês? Então, na verdade, é o fomento do cinema e do audiovisual do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Por quê? Porque nós temos diversas e maravilhosas produções feitas tanto em Patos de Minas quanto na região. Então, como valorização dos artistas, decidimos criar para a mesorregião do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. A gente já teve bons filmes registrados aqui, né? Curtas-metragens, filmes desenvolvidos. Nós temos as iniciativas. Esse fomento pode, inclusive, abrir espaço para que mais pessoas se inspirem. Exatamente. Inclusive, o nome do filme nós demos, né? O Cine Território.
revivendo memórias e criando novas histórias. Ele vem dos originais aos contemporâneos, tanto quanto você falou, dos filmes já produzidos anteriormente, quanto os filmes novos que estão chegando no mercado. Tomara que a gente tenha aí, então, estabeleça-se, né? Um festival tradicional para que outros anos... Um festival tradicional mantido. E de certa forma também ele muito cultural, de âmbito educacional para todos os telespectadores que assistirem, porque aonde você não tem visão sobre elementos de potencial do patrimônio cultural, você passa a ter assistindo os filmes. Agora, então, para o pessoal que está em casa entender, a gente já falou das inscrições, o festival acontece de quando até quando? Então, o festival acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de maio, no Teatro Leão de Formosa, no berço, né, do coração de Patos de Minas, na Avenida Getúlio Vargas. Vai ser aberto? Vai ter ingresso? Vai ser aberto ao público e, além, ele não vai se restringir só à exibição cinematográfica. Vão ter outras e diversas manifestações culturais, apresentação de música, lançamento de livro, exposição de arte, dentre várias outras formas de cultura que contemplam as nossas riquezas e os nossos patrimônios. A inscrição é por meio do site? Sim, cineterritório.com.br. Obrigado, Rafael, por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Olha, a APAE de Patos de Minas desenvolve um projeto de autodefesa que estimula a autonomia dos alunos especiais em diversas áreas. A implantação da Escola de Autodefesa, Autogestão e Família foi implantada na APAE de Patos de Minas em fevereiro de 2022. Em dezembro deste mesmo ano, aconteceu a conclusão de uma das turmas, com o total de 25 alunos. A Escola de Autodefensores é um programa da Federação das APAES. E ele foi implantado de acordo com as normativas em 2022, quando a coordenadora da assistência me passou essa missão para que implantasse a escola. Foi onde eu convidei os alunos em 2021, para falar sobre o programa, para falar o que ia acontecer na escola, qual a metodologia, a frequência, e também convidei os pais para uma reunião, onde eles aderiram à proposta, gostaram muito da proposta, e em 2022 iniciou a escola. A Autodefensoria é um movimento desenvolvido pelas APAES, que busca promover com os usuários, pessoas e famílias a compreensão e a defesa de seus direitos, buscando a sua concretização. O autodefensor é o porta-voz das demais pessoas com deficiências, na diretoria da instituição e na sociedade. Um autodefensor é a pessoa que sabe defender os seus próprios direitos. E é isso que a gente passa aqui para eles, como se defender, né? Por isso que a gente faz nos nossos temas tratados dentro das políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Então, muitos deles que estão agora, neste momento, do grupo coletivo, aprenderam isso o ano passado, a como se defender. Então, para a gente saber se defender, a gente tem que saber os nossos direitos. E é isso que a gente faz aqui na Escola de Autodefensor. A gente aprende muito as leis, que a gente aprende as leis que no mundo de fora que a gente tem que aprender as leis por causa que hoje em dia a gente é muito julgado por causa da nossa deficiência. Aí é muito julgado que a nossa deficiência, eles acham que a gente não tem capacidade de nada, de fazer nada. Aí a gente aprendeu sobre a defender a nós mesmos, a defender os outros que precisam, que não sabem se defender. A gente aprendeu na Escola de Autodefensor de fazer prova, esses têm, fazer um monte de coisa. A gente aprende muita coisa, como se defender as pessoas com deficiência. O programa de autogestão, autodefesa e família espera com o resultado o desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla em termos de liderança, iniciativa, facilidade de elaborar e expressar ideias, entre outras competências. A Escola de Autodefensoria da APAE, ela trabalha a autonomia, a independência, né, trabalha
para eles obterem conhecimento dos direitos deles, né? E obterem participação social, para desenvolver essa autonomia deles, né? Um dos exemplos é o aluno Tiago Carvalho, de 37 anos, que já faz várias atividades do dia a dia de forma totalmente independente e que carrega o lema da escola estampada na camisa: nada sobre nós sem nós. É muito importante, igual a gente é especial, ter a liberdade de sair, né? Igual eu vou ao banco, resolvo meus treinos sozinho, vou tô lá, tenho liberdade para sair independente. Eu saio para todo lado, tenho liberdade, vou ao banco, trabalho na Paz Rural, uma vez na semana, amanhã de estou trabalhando. Ótima iniciativa, né? Na sequência, você vai ver que motoristas reclamam dos transtornos causados por buracos no bairro Jardim Esperança. Outono começa com chuva forte e alagamentos em Patos de Minas. Agora tem reclamação que vem do bairro Jardim Esperança. Os danos no asfaltamento ao longo da Avenida João Batista Rodrigues têm gerado reclamações entre os condutores de veículos. Nas imagens, é possível observar parte da pista quebrada e alguns buracos cheios de água por conta da chuva dos últimos dias. E o pior de tudo, nenhuma sinalização para alertar os motoristas. O buraco é pequeno, né? Mas não deixa de dar um desequilíbrio. Se tiver outro carro no caminho, o trânsito que passa é muito forte, se tiver um horário de movimento mais forte, é mais perigoso. Agora é mais tranquilo, que a gente vê, quando vai ultrapassar um carro, às vezes quando tem muito carro é mais difícil, né? Mas a cidade fica até bem sinalizada, ajuda, mas nos buracos não tem sinalização, então tem que andar com cuidado. A avenida possui um fluxo maior em alguns horários de pico, fazendo com que se torne um local mais perigoso. Os moradores e motoristas que transitam por lá contam que acidentes são comuns por causa da falta de manutenção do asfalto. É horrível, vira e mexe, acontece até outros acidentes mediante aos buracos que faz por conta da chuva, né? E eles não tomam providência. Os motoristas pedem para que a situação seja resolvida antes que problemas maiores venham a acontecer. E ficam dicas também para que regras de segurança sejam seguidas. A cidade é muito perigosa mesmo, né? Nessa chuva, então fica um pouco mais. Mas é só andar devagar, respeitar os limites, tentar arrumar os pneus mais em dia, não andar com o pneu muito irregular. E tomar cuidado, né? De dia e de noite também, andar com mais atenção. Por meio de nota enviada ao jornalismo da NTV, a Prefeitura disse que uma equipe foi ao local verificar a situação hoje pela manhã e que não há buracos na via. A nota diz também que todos os serviços já haviam sido feitos na semana anterior. No entanto, a gente mostrou aí nas imagens feitas hoje pela manhã, mostram claramente danos na pavimentação e também buracos após a chuva. A rua não está intransitável, não é isso que a gente disse, mas há buracos lá que preocupam alguns motoristas e a Prefeitura foi lá e disse que não há buracos. Há buracos. Pode não estar tomada por buracos, mas há buracos lá que precisam ser o quanto antes resolvidos para que não se transformem em buracos maiores ou que a via não fique ainda mais danificada. O outono começou com chuva no Alto Paranaíba e Noroeste. A nova estação chega com expectativa de alívio no calorão sentido nos últimos dias. Em Patos de Minas, a chuva forte que teve início na madrugada alagou diversos locais, também hoje pela manhã. No bairro Lagoa Grande, a enxurrada subiu e alagou o estacionamento e entrada de um hotel. No Antônio Caixeta, esta residência que fica na rua Amélia Carolina foi tomada pela água da chuva, desde os corredores até o restante dos cômodos. Na rua Padre Brito, moradores registraram alagamentos em lotes vagos e na garagem do prédio. Na rua Mata dos Fernandes, os motoristas enfrentaram dificuldades para transitar em meio ao grande volume de água da enxurrada. Em outro ponto da cidade, esta motorista registrou um imenso alagamento que tomou conta da Avenida Dilermando Gomes. De acordo com a Estação Meteorológica de Patos de Minas, que é coordenada pela UFO, até por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira, já tinha sido registrado 27 milímetros de chuva. E na tarde de ontem, choveu cerca de 21 milímetros. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo deve seguir instável nesses primeiros dias da nova estação. Vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo. A quarta-feira deve seguir chuvosa durante a tarde e a noite, segundo os dados do IMET. A umidade relativa do ar registra 60%.
Em Patos de Minas, a máxima deve chegar aos 29 graus hoje e amanhã, variação entre 22 e 31 graus. Em Varjão de Minas, de 23 a 31. Em Rio Paranaíba, de 20 a 29 graus. Em João Pinheiro, a máxima prevista é de 33 graus. E em Lagoa Formosa, mínima de 22 e máxima de 29 graus. A seguir aqui no 30, a Procon entra com ação para impedir limite de saques para aposentados e pensionistas em bancos. Quarta-feira tem Espaço Feminino na tela da NTV. Ludmila Bahia conta pra gente os assuntos de hoje. Oi, gente linda, isso mesmo. Quarta-feira, dia do nosso programa Espaço Feminino, mês especial para as mulheres, e aqui no nosso programa também. Vamos falar sobre os direitos das mulheres, violência, amparos legais e o que é preciso mudar. Tem ainda música. Olá, pessoal! Nós temos um convite muito especial para vocês. Nós, Ana Clara e Vitória, estaremos no programa Espaço Feminino com Ludmila Bahia, na NTV, às 18 horas. É isso mesmo, não percam! Morena, estou apaixonado por teu encanto. Eu sonho acordado. Tá lindo o nosso programa e participe também durante a programação ao vivo, a partir de 18 horas, para você concorrer aos presentes nesse mês especial das mulheres. Tem R$500 Cicobi Credicopa, tem 2 passaportes para curtir a Fenamilho, tem serviços no Estúdio Keula Pereira, tem Magras Patos de Minas e New Color. Então vem comigo 18 horas para você participar também. Te espero, hein? Ah, e tem surpresa! Quer saber? Então vem com a gente no Espaço Feminino. Eu sei qual é a surpresa, mas eu não posso contar, tá certo? O Procon Municipal acionou o Ministério Público para impedir que bancos limitem o valor de saque para beneficiários do INSS. Entrou com a ação no Ministério Público para impedir que bancos limitem o valor do saque para aposentados e pensionistas do INSS. As queixas recebidas pelo órgão indicam que há uma limitação diária de até R$1.000 que seria indevida. De porte dessas reclamações, nós acionamos essa instituição financeira para que ela manifestasse formalmente sobre essas reclamações. E a instituição confirmou, sim, essa limitação em R$1.000 por dia. De porte disso, nós passamos a fazer uma pré-análise da legalidade dessa limitação, dessa quantificação, e nós achamos que isso fere o Código de Defesa do Consumidor e fere também o Estatuto do Idoso, razão pela qual nós encaminhamos essa questão ao Ministério Público e solicitando que o promotor de justiça, contribuição nas relações de consumo, ajuize a ação competente visando por termo a essa prática. Aposentados e pensionistas informaram sobre o limite diário de saque no valor de até R$1.000. O Banco Mercantil é o responsável pelo pagamento aos aposentados e pensionistas do INSS em Minas Gerais e, consequentemente, em Patos de Minas. O banco alega em nota que adotou a medida para gerar mais segurança aos usuários, do que o coordenador do Procon em Patos de Minas discorda. Nós sabemos, que isso não é uma justificativa. A maioria dos idosos recebe salário mínimo, é um valor baixo, e essa exigência do consumidor voltar na agência por 2 vezes, isso tem um significado por trás disso, Esse consumidor que já é vulnerável, que geralmente precisa da ajuda daquela pessoa que possa te ajudar para ir até aos terminais de autoatendimento, ela vai ficar mais tempo na agência.
né? Ela vai ficar mais suscetível ainda às práticas comerciais dessa instituição. E vale relembrar que é cotidiano, é reiterado aqui no PROCON, as reclamações de empréstimo consignado não reconhecido por esses idosos, né? Que são feitos ali na boca do caixa. Então, aos nossos olhos, não existe, é desarrazoável essa exigência de um consumidor voltar no banco por mais de uma vez para ter acesso a um salário mínimo. Não justifica isso. O jornalismo da NTV enviou o pedido de resposta ao Ministério Público, mas ainda não obteve resposta. O coordenador do PROCON, Rafael Godinho, explica quais os próximos passos referente à ação. Toda aquela pessoa que se sente lesada pode procurar o PROCON, nós vamos formalizar isso para endossar ainda mais o nosso pedido junto à Promotoria de Justiça, a quem nós confiamos a resolução pacífica dessa questão com a agilidade possível. O Banco Mercantil informou que reduziu o limite de saque para R$1.000 ao dia, tanto no guichê quanto no autoatendimento, visando a segurança de seus clientes. Tal ação está alinhada às melhores práticas do mercado, evitando assim que indivíduos mais vulneráveis sejam vítimas de golpes na saída das agências. A instituição reforçou ainda que pagamentos e serviços podem ser realizados de forma segura no próprio autoatendimento e outros canais digitais como app e site, meios que possam impedir roubos de altas quantias na saída dos bancos. Olha, o programa ambiental que promove a avaliação veicular das empresas de transporte está sendo realizado no Alto Paranaíba. O programa é promovido pelo SETSENG, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais. É um sindicato que já existe há 70 anos. Ele foi o primeiro de Minas, ele foi inicialmente englobava todo o estado. Nós cedemos algumas bases para outros sindicatos para que a gente pudesse montar uma federação. No período de 19 a 22 de março, o programa ambiental estará na Delegacia do Alto Paranaíba do SETSENG para realizar a avaliação veicular da frota de caminhões das transportadoras. Qualquer empresa de transporte pode solicitar e agendar o serviço. No entanto, as associadas têm gratuidade na aferição. Qual que é o objetivo de despoluir? O despoluir é muito mais amplo do que só fazer vistoria e avaliação veicular. A nossa preocupação é com a emissão de gases, então a gente se preocupa com a qualidade e a regulagem dos caminhões de forma a ele emitir menos carbono na atmosfera. Tá? O projeto Despoluir, complementando, ele é administrado pela federação e pelos sindicatos, ele vai nas empresas e dá suporte para as empresas nas avaliações veiculares, faz uma checagem do veículo, se ele está corretamente regulado, como é que está a emissão de fumaça. Os interessados deverão entrar em contato pelo e-mail autoparanaíba@setseng.org.br ou pelo telefone 34 3818 0106 para agendar o seu horário. Nós estamos levando todos os serviços que o sindicato tem disponível junto com a federação. E o Despoluir é um dos serviços que a gente presta, ou seja, nós damos assistência a todas as empresas, não só associadas, mas também não associadas, na avaliação veicular. E, além disso, nós temos outras atividades, que nós temos premiação anual, nós temos campanhas, nós temos isso a nível nacional, não é só Minas, não, tá? A nível Brasil. O 30 Minutos terminando, hein? Volta amanhã às 11h30 da manhã.